Após a posse de Donald Trump e suas primeiras ações, a gente começa a ter um vislumbre do que vai ser essa política dos Estados Unidos e como que isso vai afetar o Brasil. Seja bem-vindo ao canal, eu sou Léo Vieira, sempre trago uma análise aqui sobre economia, política, Brasil, mundo e muito mais. Bom, sobre essa questão do Donald Trump e o Brasil, a gente já sabe que são ideologias completamente diferentes, o próprio Lula também já chegou a atacar verbalmente o Donald Trump, só que agora ele não faz nenhum esforço para tentar aproximar ou tentar, pelo menos, manter o clima mais amigável com o Donald Trump. E aí o que a gente pode esperar? A gente pode esperar retaliações, a gente pode esperar problemas. E a gente pensa assim, mas o Donald Trump ele não representa, ele pode ser o presidente, mas ele não é os Estados Unidos, ele não é a nação. Então, provavelmente não vai mudar nada. E a gente começa a ver algumas coisas que já estão acontecendo que levam a gente a crer que sim, as coisas estão mudando e os planos do Lula podem ser frustrados e infelizmente o Brasil pode ser muito penalizado com isso. Vamos dar uma olhada aqui? Bom, Trump retira Estados Unidos do acordo para o IRC mínimo de 15% às multinacionais. Já existe esse acordo de Paris para as principais nações do planeta começar a cobrar um imposto mínimo de 15% em cima das grandes multinacionais, para que assim elas não possam ter nenhuma vantagem em outros países. Aí é aquela história, aquele país que está em desenvolvimento, aquele país que está começando a crescer, que não tem uma infraestrutura tão adequada assim para grandes indústrias, qual que é a vantagem que eles podem oferecer? Uma carga tributária mais baixa, e isso acaba atraindo muitas indústrias. Um exemplo disso é a própria Amazon, que durante algum tempo todo livro que era comercializado pela Amazon era vendido localmente pela Austrália por conta de um incentivo que eles têm lá em redução de impostos. E isso acaba levando outras indústrias a migrarem sempre para os lugares onde tem uma carga tributária menor. E a gente sabe como aqui no Brasil a gente vai ter o maior IVA do mundo, uma carga tributária insana, e é claro que o Lula queria colocar mais imposto em cima de outras empresas no mundo todo para que não ficasse tão ruim assim a empresa investir aqui no Brasil. Qual que é o principal problema disso? Muitos países, muitas nações, elas estão protelando sobre implementar esse tipo de imposto. Mas quando a gente vai aqui, ó, Brasil, né? Foi sancionada a Lei 15.079, que institui o Imposto Mínimo Global do Pilar 2 da OCDE no Brasil. E qual que é a instituição aqui? Da OCDE instituindo uma tributação mínima efetiva de 15% sobre o lucro de grupos multinacionais. Ou seja, o Brasil, nessa sanha autoritária, né, do Lula, do governo de forma geral, já quis implementar essa lei, enquanto os outros países falam, não, vamos fazer assim. Só que até hoje o Brasil foi o único que implementou isso. E aí vem o Donald Trump com a afirmação aqui. Donald Trump ameaça retaliar países que taxam produtos americanos e mencionam o Brasil. O Brasil nos taxa muito. Taxaremos de volta, prometeu líder republicano. A palavra recíproco é importante. O Brasil nos taxa muito. Se eles querem nos taxar, tudo bem. Taxaremos de volta, declarou. E só para a gente lembrar, os três principais parceiros comerciais do Brasil são China, Estados Unidos e Argentina. Então a gente perder essa oportunidade de manter laços com os Estados Unidos ou ter os nossos produtos taxados, isso vai prejudicar muito. E lembrando que boa parte do PIB, que teve um crescimento de mais de 3% aí no ano de 2024, foi por conta de gastos estatais. E isso a gente sabe que não é sustentável, não dá para manter dessa forma durante muito tempo. Então esse ano de 2025 a gente imagina que o PIB deve ser bem menor. Isso se não houver um declínio ainda maior da questão da economia. E só uma sinalização dessa aqui já é algo muito ruim. A mera afirmação do Donald Trump falando que vai taxar esses países e o Brasil já se colocando como um desses países que vai ser taxado, isso já acaba desestimulando possíveis investidores. Mais investidores daqui do Brasil começam a tirar o dinheiro, aqueles que poderiam optar por colocar dinheiro aqui no Brasil acabam desistindo dessa ideia. E a gente vê também uma outra situação aqui. Milei está disposto a retirar a Argentina do Mercosul para selar acordo de livre comércio com os Estados Unidos. A matéria aqui, se a condição extrema fosse essa, sim, respondeu o chefe do Estado quando questionado sobre a possibilidade de a Argentina deixar o Mercosul para firmar um acordo com Washington. Estamos trabalhando muito intensamente na possibilidade de negociar um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, afirmou Milei 2 dias após ter participado da cerimônia de posse de Donald Trump, aliado político. E o que isso acaba implicando? Então a gente lembra que dos três principais aliados comerciais do Brasil, os Estados Unidos e a Argentina, esses dois firmando um contrato de livre comércio entre eles,
Ou seja, os dois vão começar a negociar mais em detrimento do Brasil. Brasil com altas taxas, colocando muita tributação contra os Estados Unidos, e a Argentina em franca ascensão, fornecendo os mesmos. A economia do Brasil, os produtos que eles exportam, são praticamente os mesmos do Brasil. São duas nações muito semelhantes. E aí o que acontece? São concorrentes entre si. E os produtos que a Argentina passa a comercializar com os Estados Unidos, então são dois parceiros que a gente acaba perdendo nessa condição. E a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil, a gente sabe que teve esse crescimento de 5% exato no ano de 2024. E a gente sabe que os números da China não são confiáveis. Como o ditador da China ele marcou que a China cresceria 5%, a gente desconfia que eles tentaram torturar os números ali para chegar ali no limite e bater o 5% exato. Então a gente não pode confiar nesse crescimento. Lá está tendo uma crise imobiliária muito forte e a gente imagina que a qualquer momento esse castelo de cartas aí pode estar desabando. Isso vai prejudicar muito o Brasil. Então, diante desse cenário todo, aumentando o Brasil se colocando como o único país que colocou essa taxa de 15% para todas as multinacionais, os Estados Unidos falando que vai taxar também de forma recíproca esses países que já estão colocando essas taxas nos produtos dos Estados Unidos, a gente vê que o cenário está cada dia pior. Bom, a gente imaginava que realmente esse ano seria ruim, mas eu não imaginava que seria tão ruim. Logo no primeiro mês do ano, tantas decisões assim, tantas notícias que afetam muito fortemente o Brasil. É claro, todos os planos do Lula acabam sendo frustrados, só que a gente acaba realmente sofrendo por tabela. O Brasil acaba sendo penalizado muito por conta disso. E a cada dia que passa, a gente vai levar mais tempo para conseguir resolver os problemas quando esse governo sair do poder, certinho? Bom, por esse vídeo é isso. Se você gostou, curta, compartilhe. Deixe nos comentários também algum tema, algum assunto interessante para a gente poder estar comentando aqui também. Forte abraço e até a próxima.